Bom dia. Eduarda, tá me ouvindo? Tudo certo por aí? Cadê será o restante da turma? Tudo certo por aqui. Deixa eu só ver se a Marina não me mandou mensagem, que às vezes ela não consegue entrar, que é a líder da outra turma. Mas a gente já vai começar. Não falou nada. Você tá usando o link que tá lá no Ava? Como que você tá fazendo para entrar? Só para eu ter uma ideia se vocês estão usando. Tá. Ah, tá. Então tá certo. Então todo mundo deve ter o link, né? Eu fiquei preocupada de alguém não ter encontrado ou não ter visto. Aham. Sim, foi enviado antes. Ah, então se mandaram lá, então tá tudo certo. Hoje, então, a gente vai dar continuidade ao texto da semana passada, que ficou faltando uma parte da discussão, e falar de mais algumas coisinhas, mas eu percebi que a gente tem aulas a mais, não aulas a mais, né? Mas é porque eu ia gastar algumas aulas das que a gente tem com apresentação de trabalho. Então, como a gente não vai ter apresentação por conta do formato das aulas, então vai ficar algumas aulas que poderiam ser usadas com conteúdo novo também, né? Então eu vou passar por essa finalização do texto passado com calma, né, sem apressar o final dele, e aí só na semana que vem a gente vai falar do outro conteúdo. Deixa eu ver onde é que a gente parou. A gente tinha falado. Acho que a gente tinha começado a falar da situação em São Paulo, né? Finalizando só para retomar o que foi dito na aula passada, então, o texto Os Higienistas Estão Voltando, é o nome, né? Eu já tinha mandado para vocês, está disponível no AVA também. Ficou até combinado de vocês lerem durante essa semana, porque eu ia finalizar, e daí, caso tivesse alguma dúvida, para a gente conversar na aula de hoje. Então, no final do primeiro tópico, né, a gente concluiu entendendo que a, a destruição dos cortiços e dessas moradias irregulares, essas moradias populares também, porque muitas pessoas de baixa renda moravam lá, muitas pessoas marginalizadas, então, como eu tinha falado na aula passada, ex-escravos, imigrantes, desempregados, muitas pessoas que não estavam se encaixando no sistema da cidade do Rio de Janeiro, moravam nesses cortiços, né, nessas moradias com pouca condição. E aí, conforme elas foram destruídas, também a falta de ter para onde ir dessas pessoas deu origem às favelas, né? Eles foram se agrupando nos morros com material de construção improvisado e construindo algum tipo de abrigo para viver, né? E
além disso, um ponto importante disso, aliás, é que o argumento era retirar as pessoas de uma situação que era anti-higiênica, né, de uma situação que colocava a saúde delas em risco. E o que a gente vê hoje é que, não só hoje, né, mas o que a gente vê nas favelas, desde o início da sua formação, é que lá também não tem as condições ideais, né, que esse movimento higienista estava defendendo para retirar as pessoas dos cortiços. Então, também não tem espaço para todo mundo, também as casas não são planejadas de uma forma que elas sejam arejadas. Acho que eu nem vou falar casa, as moradias, né, porque elas muitas vezes não têm estrutura de casa, né, são feitas mesmo com material improvisado. Então, essa justificativa de cuidado com a saúde das pessoas não se sustenta, né? E aí ela traz as discussões a respeito a respeito das desocupações que aconteceram também em Porto Alegre, em São Paulo e em São José dos Campos. E a primeira é a da comunidade do Pinheirinho, que é a comunidade que fica em São José dos Campos, ficava, né? Algumas pessoas, algumas não, uma quantidade considerável de pessoas, entre 6 a 9 mil pessoas moravam lá, já fazia 8 anos, e aí, em 2012, uma empresa ganhou uma ação judicial de reintegração de posse, a empresa que era dona do terreno, ganhou essa ação. Era uma empresa que já estava falida, mas como eles conseguiram, cumpriu-se a ordem, né? E a desocupação foi feita de uma forma violenta, utilizando força policial, desproporcional ao número de pessoas, à condição das pessoas também. Era a condição semelhante de uma operação de guerra, assim, pela descrição que os autores trazem e também pelas imagens do documentário que estão sugeridas aqui no rodapé da página 609, né? Eu não assisti o documentário inteiro, como eu falei, eu vi só um início, e as imagens são bem chocantes, assim, parece realmente um cenário de guerra. Da mesma forma que no cortiço Cabeça de Porco, as pessoas não tiveram oportunidade nem tempo de recolher nem os seus pertences, né? Imaginando que elas moravam lá há 8 anos, então já era a casa, entre aspas, delas, né? Já era tudo que elas tinham estava lá. E os caminhos até o lugar onde eles moravam, essa comunidade, foram fechados pela polícia, impedindo que os moradores saíssem de lá. Eles cercaram o espaço, então não tinha como eles saírem e se livrarem do confronto com a polícia, né, com todos esses soldados. Os soldados estavam armados, né, de forma de forma que poderia se assemelhar a uma operação realmente de guerra, com a tropa de choque, né, foi lá para realizar essa ação. Aqui, eu acho que eu não lembro se eu comentei isso da aula passada, mas vou comentar aqui então, que os moradores do Pinheirinho, eles eram uma comunidade sem teto, né, e existe o movimento dos trabalhadores sem teto. Esse, esse movimento é um movimento social e um movimento organizado, né? Então, assim como outros membros do movimento, os moradores do Pinheirinho, eles estavam sempre participando de assembleias, de passeatas, eles faziam parte de movimentos, de redes de movimentos sociais, de ONGs, eles tinham envolvimento com promotores
e promotores e defensores públicos, tinha várias batalhas judiciais acontecendo em função das brigas deles, né, das lutas deles, tinham alianças partidárias, né, tinha... então, assim, eles tinham uma... Esperar o carro de som passar. Carro de propaganda. Então, assim, além do fato deles estarem num lugar que não era deles, né, de uma propriedade de outro, dessa empresa, então, eles ainda tinham, não eram bem vistos diante da sociedade, porque eles incomodavam, né, participando desses movimentos sociais, fazendo passeata, essas assembleias e tudo mais, pedindo pelos direitos deles, enfim, e fazendo outras solicitações também, eles não eram muito queridos na cidade, né? Eles não eram um grupo de pessoas fácil de lidar por conta disso. Todo o movimento social, eu acho que eu também falei isso na aula passada, mas todo o movimento social tinha uma... Aliás, todo o movimento social, ainda hoje, ele tem uma função realmente de incomodar o que está posto, né? De questionar o que está posto, de incomodar o governo vigente de alguma forma, de contrariar as decisões do governo, por exemplo, de questionar, de criticar. Essa é a função do movimento social, né? Questionar a realidade mesmo. Então, eles fazendo esse papel, os governantes da cidade também não gostavam dessa realidade, né? Então, acho que isso também contribuiu para retirar as pessoas de lá. E aí, elas foram retiradas desse lugar sem ter para onde ir, não foi dado um abrigo, algum tipo de... algum lugar para elas se abrigarem mesmo, não foi feito nenhum planejamento nesse sentido. E aí, essas pessoas foram retiradas de lá porque era irregular, né, como eu disse. Nesse caso, eu acho que... Estou tentando procurar aqui se tem algum dado que mostre para a gente a relação com a ideia de higiene mesmo, mas eu acho que diretamente não tem. Realmente não tem nada, assim, não tinha um argumento dizendo deles, por exemplo, que eles eram perigosos ou que havia possibilidade de proliferação de doença. Não tinha, não tinha nem esse argumento para justificar, né? Já em São Paulo, a desocupação da Cracolândia foi uma, uma ação que aconteceu com a desculpa, com o argumento, né, de revitalizar o centro de São Paulo. Tinha interesses imobiliários, tinham empresas do ramo imobiliário que tinham interesse em que o lugar fosse desocupado também por essas pessoas lá em situação de rua, porque o centro da cidade, o centro de São Paulo, sempre foi um lugar muito valorizado financeiramente, é um dos lugares mais caros do Brasil para se morar, né? Então, ter essas pessoas lá diminui o valor daquele lugar, né? Ninguém quer morar do lado da Cracolândia. Então, não se vendiam os lugares lá e nem pelo preço que gostariam de vender, pelo preço que valeria se não tivesse a Cracolândia ali, né? Então, esses empresários tinham interesse nisso. O então prefeito era o João Dória, que hoje é governador, né, de São Paulo,
ele tinha um slogan que era Acelera São Paulo, para retirar essas pessoas. O argumento dele era de diminuir a criminalidade no centro da cidade, né? Quando, na verdade, a gente pode até trazer alguns questionamentos sobre se é a Cracolândia que sustenta a criminalidade, né? O que é a criminalidade, né? O que realmente sustenta o tráfico? É a venda de crack para essas pessoas que estão em situação de rua, que pagam R$ 5. Tô vendo se a, se a outra turma falou alguma coisa, mas não. Então, então tinha esse argumento, né? Uma ONG que realizava um trabalho lá relatou que essa ação dificultou muito o andamento das atividades, porque dispersou os moradores, e também, da mesma forma, eles não tinham para onde ir, era para eles se retirarem daquele lugar, mas também não tinha um outro lugar para onde eles pudessem ir, não foi oferecido nenhum tipo de abrigo ou de moradia para essas pessoas, foi realmente uma retirada, sem planejamento da consequência disso. E aí a ação durou, então, 52 horas, mais ou menos, e as pessoas só se dispersaram para outras regiões do centro da cidade. Eu acho que eu tinha comentado isso na aula passada também, o ponto que isso aconteceu em 2012, aqui, deixa eu ver, 2012, começou em 2012, né? Mas em 2017 foi de fato a ação do Dória. Oi, Rose, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Se você puder, deixa seu microfone desligado enquanto você não for falar, tá? Aí, quando você quiser falar, é só abrir. Eu tô dando continuidade ao texto da aula passada, tá? Então, em 2017, que foi essa ação da Prefeitura de São Paulo, como eu falei, né? E as pessoas dispersaram para outras regiões do centro da cidade e criou-se várias cracolândias, ao invés de só uma, que era onde estava concentrado, né? Lá nesse lugar onde era a inicial, perto da Estação da Luz, que é o que os autores relatam, já tem muitas pessoas lá de novo, e em outras regiões do centro da cidade tem vários outros grupos de pessoas reunidas da mesma forma e vivendo em situação desumana da mesma forma, né? Enfim, não resolveu o problema. E aí, um pesquisador aqui do, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, ele comenta justamente isso, que o aspecto higienista dessa medida, que foi tomada pela Prefeitura de São Paulo, é justamente o paradoxo, né, de tirar o problema das vistas, então ele não existe. Se você não vê, então ele não existe, né? Então, se não está ali naquele lugar para onde as pessoas estão olhando, se não está naquele lugar que era o foco, né? Então é como se o problema não existisse. Como quando essas pessoas ainda estão em risco e se a justificativa era o uso de drogas, elas continuam fazendo uso de droga em outros lugares, né? Então, nem isso se resolveu. Eu vou colocar meu celular no silencioso, porque. Tá. E aí foram exibidas imagens do, do lugar desocupado, dos prédios limpos, higienizados, né, como uma resposta à população, tipo, olha o que a prefeitura está fazendo, né, estamos trabalhando, acelera São Paulo, né. E aí
essa preocupação com a criminalidade e com a saúde das pessoas, né, no centro, na Cracolândia, ela era, na verdade, ela estava disfarçada disso, né, e, na verdade, ela era uma preocupação em valorizar o centro da cidade poder para poder a iniciativa privada ter lucros com o comércio, com enfim, com moradia, com o lucro de forma geral. Então, essa foi a ação lá na Cracolândia. Acho que eu cheguei a comentar que teve uma tendência também em internar as pessoas involuntariamente. Eu não sei se vocês lembram dessa discussão também, de internação compulsória das pessoas que tivessem uma situação de dependência química da droga, né? Que é a maioria das pessoas que estão na rua e são usuárias de crack, a dependência já está instalada, né? Não só na rua, acho que a maioria das pessoas que fazem uso de crack são dependentes. Os dados mostram para a gente que é uma das drogas que tem um potencial de vício mais forte. Então, tinha também essa ideia da internação involuntária. A gente vai tentar passar por essa discussão com mais calma mais para frente, mas qual que é o problema da internação involuntária? É que a pessoa não está comprometida com o processo de melhora dela. A pessoa não está vendo sentido, significado nesse tratamento que é obrigatório. Ela não se comprometeu com ele. E com isso, o que eu quero dizer? Não é só uma questão de querer, de força de vontade, por exemplo, que precisa ser despertada, mas é uma questão que essa intervenção precisa ser planejada, né? A saída dessa pessoa da internação é muito mais importante do que a permanência dela na internação. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico, como eu já falei para vocês, e a gente atendia também pessoas usuários de droga que tinham alguma ou que queriam parar de usar, ou que por pedido da família, algo do tipo, a pessoa se via obrigada, entre aspas, a concordar com o tratamento, né? Lá não se fazia internação involuntária nesse hospital, a internação involuntária precisa ter uma ordem judicial também para acontecer, então lá o paciente tinha que assinar que ele concordava com a internação. E aí, nesse caso, não era uma internação compulsória, né? Mas Só um minutinho que eu vou arrumar meu fone. Mas o nosso paciente lá estava com esse propósito. A forma como o hospital planejava suas intervenções e articulava essa intervenção com a rede de saúde não favorecia que o paciente realmente deixasse de ser usuário, porque a pessoa, enquanto ela está em internação, ela não vai realmente fazer uso de droga, porque não tem a droga lá disponível Gente, esse cachorro, sabe? Que saco. A pessoa realmente não ia fazer uso da droga dentro da instituição, porque não tinha disponível para ela, né? E o problema é quando ela sai da internação e se depara com a realidade, né? Com o lugar onde ela costumava usar droga, com as pessoas com as quais ela costumava consumir a droga. E aí é nesse momento que ela precisa de apoio, de auxílio, para se manter sóbria, né? E isso a internação involuntária não oferece. Na verdade, hoje no Brasil, eu não conheço nenhuma política que realmente faça esse trabalho de reinserção da pessoa na sociedade. Os CAPs, eles tinham esse objetivo, tinham essa função.
só que eles não cumprem essa função de uma forma ampla, até porque eles estão sucateados, o número de atendimentos que eles precisam fazer é muito maior do que a capacidade que eles conseguem ter. Provavelmente vocês conhecem alguém que já procurou atendimento no CAPS e não conseguiu porque a fila de espera era muito grande, essa pessoa tinha um pouco de urgência. Se vocês não conhecem, nos estágios, provavelmente vocês vão ouvir alguém dizer que procurou, por exemplo, atendimento psiquiátrico no CAPS, seja para a demanda que for, e não foi atendida ainda, porque a fila de espera é grande, então a demanda de pessoas é muito maior do que a capacidade de atendimento. E aí, se não se consegue atender nem quem está em atendimento ainda, imagina esse desligamento depois, né? Então, assim, poderia ser muito interessante se acontecesse dessa forma, mas não é assim que acontece. Então, essa internação involuntária também não é o ideal, né? Não é o que vai resolver o problema dessas pessoas. E além disso, Professora, pode falar. eu tenho uma amiga em comum que aconteceu dela dar um surto nela Uhum. e ela foi no CAPS e ela foi muito bem, professora. Sim, sim. Quando a pessoa consegue atendimento, ela é muito bem atendida. O serviço é ótimo. Eu admiro Até, muito. Ah, então, até aconteceu do esposo dela, por conta da pandemia, não ir procurar novamente por causa da receita, né? uhum, Aí eu liguei lá, conversei com a assistente social. Eles logo já outro dia já falaram, não, pode vir aqui buscar a nova receita para ela, mais 60 dias. uhum, Não foi assim. Agora, no postão, que é o centro de especializações, aí sim, ela tem uhum, lá um agendamento que desde janeiro e até hoje nada, entendeu? uhum. Mas no CABS, todos os atendimentos que eu encaminhei, eles deram prioridade. Aqui Nossa, de que Vargas bom. Grande, eu não sei de Cuiabá, né? Entendi. Eu tenho ouvido as pessoas relatarem. Eu nunca usei o serviço, eu também nunca trabalhei no CAPS. Uhum. Eu tenho uma amiga que precisou de atendimento e ela disse: Olha, eu não consegui, eu tô esperando, tô na fila, mas eu não. Ela estava precisando de atendimento psiquiátrico, ela não tinha condições de pagar, então ela recorreu ao CAPS, e aí ela tá esperando também, tá na fila de espera faz um tempinho. Mas assim, o serviço é muito bom, sim. Quando eu fiz estágio no CAPS infantil, enquanto eu estava na faculdade, realmente é super atencioso, a equipe é muito, assim, realmente discute os casos, muito competente, é um trabalho incrível. Mas o que eu trago é que muitas vezes não se dá conta de atender todo mundo que precisa, né? E, além disso, acompanhar uma pessoa no desmame, vamos dizer assim, né? Na saída dessa internação. E essa internação involuntária, mais um ponto importante, ela não é feita em conjunto com os CAPs, muitas vezes, porque ela vai contra a política antidrogas adotada pelo SUS, até então, pelo menos, né? No governo atual, aconteceram algumas mudanças e isso já não está exatamente assim. Mas lá nessa época, pelo menos, o, a, a política antidrogas, ela tinha muito mais uma característica de redução de danos, né? E as internações involuntárias, muitas vezes, é, elas aconteciam em comunidades terapêuticas, não eram em unidade de saúde. E as comunidades terapêuticas têm várias questões aí que a gente pode discutir em relação ao funcionamento delas, às intervenções que são feitas lá, porque muitas vezes não tem nenhum profissional de saúde, né? Enfim. Então aconteceu tudo isso lá na Cracolândia.
na ocupação dos lanceiros negros, que ficava em Porto Alegre, houve também uma violência para retirar as pessoas do, do prédio onde elas estavam, né? Tinha mais de 70 famílias, mais ou menos umas 200 pessoas nessa ocupação, e tinha idosos, tinha crianças, tinham famílias inteiras mesmo, né? E os policiais chegaram no local e puxaram, retiraram o portão amarraram uma corrente e puxaram o portão com uma viatura, então de uma forma bem violenta, agressiva também, né? E eles usaram bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, spray de pimenta, e tinha mais ou menos 150 soldados da Brigada Militar. A, a operação começou à noite, às 7 horas da noite, né? E era uma noite fria em Porto Alegre, estava 10 graus, e tinha, como tinha crianças e idosos, né? Isso é bem problemático, porque eles ficariam ao relento mesmo, numa noite fria, né? E sem abrigo. As pessoas que resistiram à prisão foram presas de sem sem nenhuma justificativa além dessa resistência. E aí eles foi oferecido, foi disponibilizado para eles, né, um espaço que era o Centro Humanístico. Esse Centro Humanístico não tinha condições de abrigo para idosos e para crianças, porque era parecido com um ginásio de esportes, não tinha chuveiro e também não tinha cozinha. Então, um ginásio de esportes geralmente é um lugar que está sujeito às intempéries do clima, então se está calor lá dentro, fica muito calor, se está frio, também fica muito frio lá dentro, e não tinha chuveiro nem cozinha, então não era uma moradia, né? Era muito um abrigo improvisado, que chega a ser semelhante a uma situação, por exemplo, que aconteceu com as famílias que foram atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho, por exemplo, que foi uma coisa inesperada, apesar de ter sido muito mais criminoso do que acidente, foi uma coisa inesperada, e as pessoas tiveram que ser retiradas de lá às pressas para se abrigar em qualquer lugar, né? O, aqui foi uma ação planejada, né? Já que ela estava planejada, por que não planejar um abrigo realmente que abrigasse essas pessoas, que protegesse elas do frio e, enfim, e desse condição de ficar lá dentro. Então, muitas pessoas ficaram em situação de rua também. Ela traz uma citação aqui, ela está na página 612, se vocês estiverem acompanhando no texto, eu vou ler aqui. O paradigma da questão urbana brasileira, frente ao déficit habitacional e ocupações de prédios e áreas públicas e privadas por movimentos de luta e moradia, revelam a necessidade de se difundirem informações sobre a legitimidade das ocupações urbanas, tanto no plano político quanto no plano jurídico, tendo em vista que o direito à propriedade, embora constitua a proteção jurídica mais antiga que se tem conhecimento, não se trata de uma garantia absoluta nos termos da Constituição Federal. Então, aqui ela está, além de comentando que o fato de estar na lei, a garantia à moradia, por exemplo, é um direito garantido pela nossa Constituição, né? Mas nem sempre, na prática, esse direito é cumprido, né? Muitas pessoas não têm moradia, como essas que estão sendo relatadas aqui no texto. Além disso, qual era a outra? Além disso, o outro ponto é que os movimentos
de pessoas sem teto, de trabalhadores sem teto, de pessoas que estão sem moradia, eles alegam um argumento de que muitas vezes um espaço que poderia ser utilizado pelas pessoas que não tem para onde ir, que são essas ocupações, acontecem sob esse argumento, né? Então, existe um grupo de pessoas sem moradia, e existe um espaço privado, existe um prédio, por exemplo, que está vazio, que está ocioso, que ninguém está usando, ninguém está lucrando com aquilo, ninguém mora lá, não tem uma empresa, não tem nada, é só um prédio vazio. Então, por que que o direito dessas pessoas à moradia fica desrespeitado mesmo tendo onde morar? Né? Não é por falta de ter uma casa construída, por exemplo. Então, eu não estou dizendo que esse argumento é certo ou errado, mas é sob esse argumento que muitas das ocupações acontecem, né? E aí, para retirar essas pessoas desse local, se elas foram para esse local, é porque elas já não tinham outra moradia, né? Eu não sei, eu digo que eu não estou dizendo que está certo, que está errado, porque alguém pode questionar, por exemplo, mas esse espaço é de outra pessoa, é uma propriedade privada de outra pessoa, tudo bem. Mas se elas estão lá é porque elas já não têm moradia, né? E já que o direito, já que a moradia é um direito, onde que está esse direito sendo garantido? Não está, né? Então é um problema maior do que simplesmente esse lugar é de outra pessoa. Então tem uma outra citação também nessa mesma página que eu quero comentar. Que todos esses eventos, né, eles podem ser compreendidos como emblemas de um momento político de retomada da criminalização das favelas e periferias pela opinião pública, em que a violência policial, mesmo que ilegal, porque ela envolve excessos, né, nessas situações ela envolveu excessos, abuso, violação de direitos humanos, ela conta com uma legitimação social. O aumento da repressão estaria relacionado com a intensificação dos estereótipos e estigmas em torno da pobreza e da exclusão, que fazem com que a violência por parte do Estado e da polícia se torne legítima. Então, muitas vezes, a opinião pública, ou seja, os cidadãos, os contribuintes, né, aquela pessoa que está assistindo a notícia na televisão, nós mesmos, que a gente reconheça essas práticas como legítimas, mesmo elas sendo violentas, mesmo elas desrespeitando os direitos humanos. Por quê? Por conta esse estereótipo ligado à pobreza. Lembra lá no começo do texto, quando eu falei da equiparação das ideias de classes pobres com classes perigosas? A, o argumento dos autores aqui é, então, que nesse momento que a gente está vivendo, o texto é de 2018, eu acho, 19, então é bem recente, mas que nesse momento que a gente está vivendo, essa ideia de que o pobre é criminoso, né, que a periferia é perigosa, que essas pessoas precisam ser tratadas ou merecem ser tratadas desse jeito, né? E essa ideia, retornando, faz muitas pessoas acharem aceitável esse tipo de ação. Então tinha que tirar mesmo, né? Eu também acho, realmente, essas pessoas não tinham que estar lá, elas tinham que ter uma moradia digna. Esse é o ponto, né? Então, mas a maioria das pessoas, muitas vezes, sob esse argumento de criminalidade, aceita essas ações, mesmo assim, sem questionar se essas pessoas tinham outro lugar para ir ou não, se foi dado outro abrigo para elas ou não, se a violência policial excedeu algum limite ou não, né? E aí, as associações desses lugares e os habitantes, né? O Pinheirinho, a Cracolândia e a ocupação dos lanceiros negros, elas tinham questões como a criminalidade, a drogadição, elas evidenciam que essa perspectiva higienista
orientou a reconstrução do centro urbano do Rio de Janeiro lá no início do século XX, e ela segue orientando o modo como se pretende, hoje em dia ainda, estabelecer estratégias de controle, de subjugação e de eliminação do espaço público das classes equivocadamente consideradas perigosas, né? Hoje em dia, vocês podem ver, existe uma arquitetura hostil em relação às pessoas em situação de rua. Vocês já devem ter visto, por exemplo, alguns viadutos, onde embaixo do viaduto tem pedras muito grandes, assim, um pedregulho muito grande, espalhados e colados no chão, né? Com concreto, com cimento, não sei, mas lá fixos, de uma forma que não tem como uma pessoa deitar em cima daquilo, né? Ou, por exemplo, nos prédios, ou até mesmo na frente das casas, onde o estabelecimento comercial, enfim, se coloca uma estrutura de metal que tem várias pontas, assim, que não dá para ninguém sentar no, no parapeito da janela ou no murinho do jardim, alguma coisa assim, justamente para as pessoas não ficarem naquele lugar, né? É uma forma que se encontra de afastar o problema e, com isso, se eu não vejo, ele não existe, né? E, gente, eu não estou falando aqui que, por exemplo, eu gostaria que tivesse uma pessoa em situação de rua dormindo na minha calçada, que eu acharia, que eu ficaria tranquila com isso. Não é esse o ponto. É que se isso incomoda, o problema não está na pessoa dormir na frente do meu estabelecimento. Não tá na escolha individual dessa pessoa, vamos dizer assim. O problema está na falta de suporte que o Estado oferece dessa pessoa. Então, ao invés de construir uma estrutura hostil para as pessoas, como essas que eu dei exemplo, ao invés de construir um viaduto, o viaduto não é propriedade privada de ninguém. O viaduto, eu acho que é o mais absurdo, porque é o Estado dizendo que não quer as pessoas ali, né? Porque quem que aprova o projeto de uma construção de um viaduto, por exemplo, né? Não é não sou eu como cidadã, é o Estado, é a prefeitura que admite aquela obra ou não, né? E que aceita aquele projeto ou não. Então, ao invés de oferecer abrigo para essas pessoas, a opção é colocar obstáculos para que elas permaneçam no local público. Então, à medida que você coloca um obstáculo como esse, por exemplo, você reconhece que tem pessoas que ocupariam aquele espaço e que elas são indesejadas e que não tem outro lugar para elas irem. Então, por que não resolver o problema se você está reconhecendo que ele existe, né? Então, isso tudo é muito problemático. Na, nas, nessas situações, né? Deixa eu ver exatamente do que ela está falando. Em São Paulo, eu vou ler outra citação, acho que eu me oriento melhor e talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Aqui eu estou na página 613. A difusão do medo, do caos e da desordem tem sempre servido para detonar estratégias de disciplinamento e controle das massas populares. O tipo de ordenamento introduzido pela escravidão em nossa formação socioeconômica não foi abalado pelo fim da escravidão, nem pela República, e nem na transição democrática com o fim da ditadura militar, implantada após o golpe de 64. Então, ela está dizendo aqui que aquela violência que acontecia. Lembra no começo do texto, quando eu falei também, os escravos recém-libertos, as pessoas que foram escravizadas e que recém tinham sido libertas, elas tinham se tornado assalariadas, mas elas continuavam fazendo um trabalho desumano. Elas exerciam a função
que o esgoto deveria é, o esgoto deveria exercer, né? Devia ter uma rede de esgoto e de abastecimento de água. Enquanto essas pessoas estavam fazendo esse trabalho de levar os baldes de água e de dejetos, né? Elas não eram vistas como um problema, então elas tinham uma função ali dentro. A partir do momento que elas não foram úteis mais naquele lugar, começou a se questionar se elas não eram perigosas, se elas não podiam proliferar doença, só depois, quando elas não eram mais úteis nesse sentido, de fazer um trabalho que ninguém faria, né, além delas. E aí aqui ela está dizendo que hoje essa, essa, isso a gente ainda vê heranças e rastros disso, dessa situação lá do fim da escravidão, e que isso não mudou, mesmo com o fim da escravidão, nem com o estabelecimento da República, nem com a transição democrática, né? Não mudou. Quando aqui também ela comenta uma situação que aconteceu. Vocês lembram as manifestações de 2013 que começaram em São Paulo por conta do aumento da tarifa de ônibus lá? Vocês devem ter visto cartazes dizendo não é só 20 centavos, toda aquela coisa, né? Teve manifestações lá e tiveram manifestações no Brasil inteiro, como aquelas, pedindo diversos tipos de mudança, né? Mas em São Paulo, especialmente, que é a situação que eles relatam aqui, teve um consultor que declarou o seguinte, né, sobre as manifestações em São Paulo, muitas vezes elas terminaram de uma forma violenta, né, com a ação da polícia de uma forma exagerada. E aí esse consultor, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, eu não sei se eu acho que não tem, tem só tem um link do vídeo da entrevista dele, né? Mas ele era um especialista em segurança pública, e aí ele comentou a ação. Ele disse assim: o fuzil deve ser utilizado em guerra, em operações policiais em comunidades e favelas. Não é uma arma para se utilizar em área urbana. Então, mais uma vez, voltando lá no outro texto, né, do direito dos mais e menos humanos, né? Então, isso demonstra o pensamento de parte significativa da nossa sociedade, né? Que as ações, as políticas públicas, elas são pensadas também dessa forma, né? Isso Isso porque, como é que isso aparece, né? A afirmação de que uma metralhadora não poderia ser utilizada numa cena urbana de protesto, mas na favela ou em uma situação de guerra, ilustra como como o valor à vida na nossa sociedade vai depender do território, ou das pessoas das quais nós estamos falando. Então, assim, outro ponto que eu comentei na aula passada, a gente aceita, né, que determinadas pessoas ou determinados grupos estejam em risco de vida para a manutenção do estilo de vida, da qualidade de vida, do bem-estar de um grupo superior, né? A nossa sociedade legitima isso. A gente pensa, eu acho que vocês podem pensar, mas na favela os bandidos também têm fuzil, também tem metralhadora, eles também têm armas pesadas, né, de um porte de guerra, vamos dizer assim. Mas na favela não tem só bandido, né? Na favela não tem só pessoas que estão armadas. E esse tipo de confronto coloca a vida dessas pessoas que não estão envolvidas no crime muitas vezes, ou que não têm, mesmo envolvidas no crime, mas que não têm
esse potencial de ataque, por exemplo, direcionado à polícia, a gente aceita e legitima que a vida delas pode estar em risco, num confronto com a polícia, elas podem morrer, isso é naturalizado, né? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Eu vou mostrar para vocês esse finalzinho do texto, porque eu quero ler um trecho. Tá aparecendo aí para vocês? Acho que tá, né? Aqui para mim, pelo menos, chegou uma notificação de que tá aparecendo. Então, para tanto, configura-se um verdadeiro estado de exceção, tal como caracterizado por Giorgio Agamben. Para o filósofo italiano, esta seria uma situação jurídica paradoxal, na qual a lei suprime a lei, na medida em que se abolem, por meio da própria lei, certas garantias e direitos individuais e coletivos, expondo os cidadãos ao risco iminente da morte violenta e legalmente justificada. A capacidade de estabelecer o estado de exceção, de acordo com Agamben, é dada ao soberano, aquele que está simultaneamente dentro e fora do ordenamento legal, pois ao mesmo tempo que institui, também se exime dele, sendo o estado de exceção um estado de indiferenciação entre o fato e o direito. O soberano é o ponto de indiferença entre a violência e direito, um umbral em que a violência se torna direito e o direito se torna violência. Vocês entenderam essa, essa citação? Ele está falando assim, nesse estado em que as coisas, dessa forma como se lida com esse tipo de situação, a violência que a polícia, por exemplo, exerce sobre essas pessoas, lá da comunidade, nem vou falar de uma forma genérica, vou falar de uma forma específica. Lá da comunidade do Pinheirinho, por exemplo, ou de qualquer uma dessas ocupações, a violência que a polícia expressa lá nessa desocupação, ela é vista pela opinião pública como o legítimo, como o certo a se fazer. E não só pela opinião, mas pelos direitos, porque ela não é responsabilizada por isso, ela está cumprindo uma determinação judicial, por exemplo. Então, assim, o Estado pediu que aquilo fosse feito, né? E aí as pessoas que estão sem direito à moradia e respondendo a essa falta de direito, ocupando espaço público ou até mesmo privado, como nessas ocupações, a população que está em busca de um direito, aí ela é vista como violenta, né? O fato dessa população estar resistindo em algum lugar é violento. Então, é uma troca uma inversão de valores, né? E que é justificada legalmente. O próprio o Estado, que define o que é direito dos cidadãos, inverte isso na prática. Faz sentido isso para vocês? Ou parece muito distante, ou absurdo, ou qualquer coisa do tipo? Hoje vocês não falaram muito e eu também não fiquei perguntando muito, então falem aí o que vocês estão pensando. A Rose falou de cunho religioso ou comunidade terapêutica. Muitas comunidades terapêuticas são de cunho religioso mesmo. Fala mais, Rose, o que você achou que ficou distante para você? Pergunta de uma forma mais específica para eu poder tentar te responder.
Se você quiser, fala por áudio, que talvez você consiga, não sei, se expressar melhor. É o que está escrito no papel, né, em relação aos cuidados que eles têm, o Estado, o governo, tá só escrito no papel, né? Aí quando você vai ver na prática, tá bem distante do que é, né? Ah, sim, sim. Isso é mesmo. Eu achei que você estava, quando eu perguntei se fazia sentido ou estava distante, eu queria entender se vocês estavam achando distante essas colocações do texto. Mas, de fato, a teoria da prática, aqui, pelo menos pelos exemplos trazidos pelos autores, estão bastante distantes, né? Então, peraí, deixa eu fazer. Certo, então tá certo. Então, aqui finalizando já o texto, né? Falta só um pouquinho. Então, neste contexto, o poder soberano está simultaneamente dentro e fora do ordenamento jurídico. Se atribui a capacidade de determinar e traçar a linha tênue, limite entre a vida protegida e a vida exposta à morte, politizando o fenômeno da vida ao incluí-la e excluí-la simultaneamente da esfera jurídica. Ao fazer nascer o que Agamben caracteriza como figura simétrica inversa à do soberano, a figura do homo, eu não sei qual é a pronúncia exatamente, mas eu vou falar homo sacer, o protótipo da vida nua, supérflua, desprotegida e exposta à morte violenta. O homo sacer definia no antigo direito romano o homem que era incluído na legislação na exata medida em que se encontrava totalmente desprotegido por ela. Tratava-se daquele indivíduo que, por ser tipificado como homem sagrado, poderia ser morto por qualquer um, e sem que tal morte constituísse um delito, desde que tal morte não fosse resultado de um sacrifício religioso ou de um processo jurídico. A vida insacrificável e a qual, não obstante, se pode matar, é a vida sagrada. Então, ele traz um contexto romano, né, para dizer de uma situação semelhante a que a gente, a essa que ele está comparando aqui, né, que a pessoa, da mesma forma que ela teria que ser ou é protegida pelo Estado de alguma forma, a vida é protegida, por outro lado, ela é exposta à violência, tanto a violência do próprio Estado, quanto a outras violências que o Estado não está impedindo que aconteça, né? Deixa eu ver o que mais. Se tem mais alguma questão interessante aqui. Aqui no final ela comenta essa questão dos arquitetos que eu falei, né? E aí, finalizando, eu acho que é mais ou menos essas questões que eu já comentei, que não acaba o quê, Rose? Exatamente, muda de lugar. É isso, transição para um outro lugar e que não resolve a situação nem das pessoas e nem a situação que está sendo usada como justificativa, né? Essa ação da Cracolândia lá, por exemplo, com a justificativa de diminuição do tráfico de drogas, o crack não é a droga que é mais lucrativa para o crime organizado. Não é a droga que é mais lucrativa, né? Então, talvez retirar essas pessoas de lá não resolveria o problema. Então, enfim, isso aí é pauta até que dá para outra aula. Esse terreno, então, se mostrou fértil para explicar como no Brasil, a partir do momento em que a mão de obra escrava não está mais sob julgo dos senhores, no âmbito dos espaços privados de produção, torna-se necessária a engenharia de estratégias de controle e disciplinamento para além desses espaços. Nesse sentido, esquadrinhar o espaço urbano, demarcar espaços para habitar a vida politicamente qualificada,
pressupõe a contínua separação da mera vida, ou seja, daquela vida indigna de ser vivida, e que por isso revela-se como uma vida matável. Então, quando a gente planeja o espaço urbano, quando o Estado planeja esse espaço urbano, ele está justamente colocando uma separação entre a vida que pode correr risco e a vida que deve ser preservada. E a vida que pode correr risco, aparentemente, é a vida do que está fora desses padrões, né? Do pobre, do preto, da pessoa que não, dos desempregados, e todas essas derivações que eram semelhantes a, ao início da República, mas que hoje a gente tem uma realidade que não é tão diferente assim, né? O que vocês acharam, gente? Ficou algum comentário por fazer? Alguma dúvida? O que vocês acharam do texto, do tema? Prof, eu gostei bastante do texto. Ele fala assim, discorre por todo ele, assim, fala de diferentes contextos, mas uma mesma visão, que é essa questão do higienismo, né? E é interessante porque essa linha é muito tênue entre a vida que merece ser vivida e a outra que é matável. No sentido de que enquanto me serve de alguma coisa, merece ser vivida. A partir do momento que não me tem mais serventia, ou que está me incomodando, ou que está indo atrás dos seus direitos, no sentido de consciência de direito, pera, aí já tá demais, né? E é basicamente isso, assim. E o que eu achei mais triste é que, assim, você percebe que esses movimentos de retirada das pessoas, eles não têm nem o direito de pegar as coisas que eles, de certa forma, conquistaram. Então, assim, apesar deles não estarem num lugar que não é deles, aspas, né? Ocupando um lugar que não é deles, entre aspas, as coisas que estão lá, muitas vezes, foram coisas conquistadas por eles. Então, eles não terem o direito de voltar lá para buscar o que é deles, pelo menos o que é deles, já que o lugar não é, muito, assim, pesado, sabe? A forma como eles são as pessoas foram tratadas ao longo da história. E até essa coisa da Cracolândia, se você parar para pensar, de fato, assim, o que é algo assim que as pessoas não pensam criticamente no que está por trás do tráfico mesmo. Será que são essas pessoas que pagam R$ 5 numa pedrinha de crack, por exemplo? Então, assim, é algo que não é pensado. Realmente, eu tiro da minha vista e ok, problema resolvido. Não tô vendo, tá ok. Então, é bem, assim, indignante em muitos momentos. Como se fosse um passe de mágica, né? A pessoa sumiu daqui. Para onde ela foi, bom, não importa, né? Ela só não tá mais aqui visível. Já tá ótimo. Então, é isso mesmo. E enquanto você estava falando, eu pensei naquela cena de Bacurau, em que os brasileiros, que são os motoqueiros que estão ajudando o grupo de estrangeiros que vão fazer sua caçada, seu esporte, né, lá em Bacurau, enquanto eles estão servindo, enquanto eles estão realmente quando eles estão à disposição e servindo, né? Enquanto eles não úteis. nada, sendo úteis, eles são aceitos no grupo de alguma forma, né? A partir do momento que eles se colocam, por exemplo, eles cometeram um erro lá, né? Que não foi pedido e eles fizeram. A partir do momento que eles tentam se igualar com o superior, que seriam esses estrangeiros, né? A partir do momento que eles falam, não, a gente é igual a vocês, né? A vida deles não tem serventia nenhuma mais também, é igual a do pessoal de Bacurau, não serve para nada. Mataram eles assim, sem pensar duas vezes, né? Então é
acho que dá até para fazer essa comparação, né? Às vezes a gente se confunde do lugar onde a gente ocupa, né? E aí a gente acha que tá no lugar onde a nossa vida é a vida que tem que ser preservada, né? Mas até onde é isso? Será que é porque a nossa vida realmente está sendo preservada ou será que é porque ela está sendo útil naquele lugar, né? Então, mais ou menos por aí. E você, Rose, quer trazer mais algum comentário? Então, o texto me fez muito lembrar daquele Holocausto Brasileiro, aquele filme, lembra? Perfeito. Então, eles pegavam todos, né, prostituta, pessoas histéricas, louco, alguém que estava atrapalhando a sociedade, colocava lá. Uhum. E aí, com isso, de lá para cá, assim, eu tenho uma observância que de lá para cá não aconteceu mais isso, mas eles fizeram uma separação, tipo, idosos na casa de idosos, órfãos na casa de órfãos, pessoas com saúde mentais nas suas casas, né? Nos seus Sim, devidos lugares. E sempre afastado da sociedade. Você não vê eles ali no centro, tipo, vamos lá visitar a casa de idosos. Fica ali no centro, não, não é assim. É um lugar uhum. bem afastado, de difícil acesso, para tipo assim, não é para qualquer pessoa ir lá, é uma pessoa que queira ir lá, entendeu? Sim, Então, desde então, assim, eles só, que nem eu falei, eles só mudaram o lugar. A falta de direito uhum. continua, né? E assim, eles não têm direito a nada, e nem a que nem a Eduarda falou, a ter as suas próprias coisas. Eles não têm direito. Eles são Sim, colocados nesses lugares e ali eles vivem do jeito que a instituição coloca. E pronto, acabou. é isso. Exatamente. Acho que vocês fizeram análises ótimas. Eu pretendia falar da questão da saúde mental também em breve, pegando uma continuidade disso que a gente está falando agora, né? Porque o ponto é justamente esse: as pessoas são excluídas por isso. Gente, antes de eu finalizar a aula, eu vi que o Luiz mandou uma mensagem aqui para mim. Ele pediu para eu tirar uma foto da aula. Vocês se importam em aparecer para eu tirar uma fotinha? Eu vou tirar uma foto com o meu celular da tela do computador e minha do lado de vocês. Vamos ver como é que vai sair isso. E não vai nem dar para ver muito bem, tá? Porque meu celular não é lá essas coisas e tirar foto da tela do celular, da tela do computador também não vai ser tão bom. Então apareçam aí para eu poder tirar. Deixa eu ver como é que tá meu cabelo também. Deixa eu ver se aparece. Vou ter que virar. Calma aí, tem que virar totalmente. Vocês vão ver minha janela, tudo. Peraí. Um, dois, três e já. O cenário não tá muito bonito, gente. Meu quarto tá uma bagunça. Mas tudo bem. Tudo Então tá certo. bom, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. E a semana que vem a gente dá continuidade a esse assunto e outros temas também. Tá tudo certo? A Rose perguntou sobre as notas. Rose, eu ainda não corrigi, estou super atrasada com isso. Eu vou responder por e-mail para vocês, tá? Eu vou dar o feedback por e-mail. Conforme eu for corrigindo, eu vou mandando. Mas estou super atrasada com isso, para ser sincera com você. O quanto antes eu estou corrigindo, mas tem muita coisa, porque assim, agora não tem como eu pedir apresentação de vocês, né? Então não tem como eu avaliar na hora da aula. Então, todos os IAs de todas as disciplinas, eu tenho que ler e corrigir todos. Então, tem muita coisa acumulada mesmo. Mas eu vou fazer o possível para entregar rápido para vocês, tá bom? Tá Tudo bom. bem assim a aula para vocês? Está acessível? Vocês têm alguma sugestão, reclamação? Não, eu tô achando bem tranquilo. Acho que a maioria dos professores estão fazendo desse jeito e a gente tá se adaptando, assim, se acostumando conforme o tempo vai passando, né? Mas tá tranquilo, Ai, que sim, pra bom. mim. No começo foi mais difícil mesmo, né? Mas agora acho que até Sim. eu também estou me adaptando.
Eu queria perguntar sobre o IA. Vai ser mais para o meio do mês, não vai ser mais ou menos? Os próximos? Ou Sim, ainda eu não se vou. sabe? Então, os IAs dá para a gente fazer online mesmo, né? Então, dá para Aham. eu pensar nisso. Eu vou dar uma olhada no nosso cronograma e daí para a próxima aula eu falo para vocês mais ou menos quando vai ser. Sim. Porque faltam alguns textos, aí eu tenho que pensar assim, se a gente vai trabalhar esses textos no IA ou só na prova, ou nos Uhum. dois, né? Ou se eu pego uma outra coisa para trazer. Tem o IA que está previsto lá, eu acho que dá para a gente fazer online, porque ele já era escrito mesmo. Então eu Aham. vou dar uma olhada nisso, daí na próxima aula eu aviso para vocês, Beleza. tá bom? Então tá bom, Uhum. um beijo, meninas. Boa semana Beijo, até e até semana que semana vem. que vem. Tchau. Tchau.